Questão 1. Na nossa questão 1, ele nos dá um circuito. Então, vocês vão dar de cara com esse circuito. E aí, essa é a minha questão. Que tipo de circuito é esse? A primeira coisa quando vocês estiverem na prova que vocês precisam se questionar é: olhou para a figura? Que tipo de circuito é esse? Para o vídeo e reflete sobre isso. Parou o vídeo e refletiu sobre esse fato? Vamos lá. Não tem um circuito em série, não tem um circuito em paralelo. No entanto, tenho como resolver pela lei dos nós e das malhas. Descoberto isso, vamos aos fatos. Tem um nó C, um nó F. Nesse caso dessa figura, ele já deu que nesse nó, do nó F para o nó C, vai sair uma corrente, vou chamar essa corrente de I1, passa pela bateria E1, passa pelo resistor 6 e chega no meu nó C. E quanto vale essa corrente 1? Exatamente 1 ampere. Beleza. Outra observação, desse nó F, além da corrente I1, para a direita me sai uma outra corrente, vou chamar ela de I3. I3 sai desse nó F, passa pelo nó R e chega no nó C. Quando chega aqui nesse nó C, eu tenho uma corrente I2, que vai chegar no nó F. Isso precisa estar bem claro na mente de vocês. Então, eu tenho nó C, nó F, as correntes que entram são positivas, as correntes que saem são negativas. As correntes que entram são positivas, as correntes que saem são negativas. Vou chamar essa daqui de malha 1, essa daqui de malha 2 e definir o sentido da minha corrente mãe como o sentido horário. Feito isso, parto para as minhas contas. Quais são as minhas contas? Lei dos nós. Soma das correntes igual a zero. Nó C, eu tenho que I1 entra, então I1 é positivo. Eu tenho que I3 entra, então I3 entra, então I3 é positivo. Eu tenho que I2 sai, I2 é negativo. Isso é igual a zero. Passo I2 para o outro lado, fica positivo. Eu vou ter que I1 mais I3 é igual a... I1 mais I3 é igual a I2. E aí, eu tenho em relação ao meu nó C. Em relação ao meu nó F, eu tenho que I3 entra, é positivo. Aqui é I2. Ih, a professora não tá bem hoje, não. Aqui é I2. I2 entra, é positivo. I3 sai, é negativo. I1 sai também, é negativo. Isso tudo igual a zero. Vou passar esses dois caras para o outro lado da igualdade. Eu tenho que I2 é igual a I3 mais I1. Feito, então, nossa lei dos nós, vamos começar a fazer a lei das malhas. Malha 1, soma das tensões igual a zero. Olha para a sua malha 1. Escolhe uma corrente. Vamos começar da I1. I1 sai do nó F e encontra a minha bateria 1, o lado positivo da bateria. O lado maior é o lado positivo, o lado menor é o lado negativo. Se I1 encontra a minha bateria 1 pelo lado positivo dela, eu tenho mais I1. Perdão. E aí, eu vou ter que I1 vai encontrar o meu resistor de 6 ohms. I1 tem o mesmo sentido e direção que a minha corrente mãe. Então, o meu resistor de 6 ohms é positivo. Mais 6 vezes I1. I1 chega no nó C e vira I2. Quando o I2 encontra o meu resistor de 4 ohms, I2 está no mesmo sentido e direção que a minha corrente mãe. Então, aqui eu tenho mais 4 I2.
e 2 vai continuar andando e vai encontrar a minha bateria de 125 pelo lado negativo dela. Então, eu tenho menos E2 igual a 0. Agora, substitui valor. E1, nós não sabemos quanto vale. Mas eu sei que 1 vale 1. 1 vezes 6, 6. Mais 4 vezes I2 menos E2, que vale 125, igual a 0. Eu sei que E1 nós não sabemos, mais 6, mais quem é I2? I2 é I1 mais I3 menos 125 igual a 0. E1 mais 6 é igual, distributiva. 4 vezes I1 mais 4 I1. 4 vezes I3 mais 4 I3 menos 125 igual a 0. Quanto vale I1? I1 vale 1. 4 vezes 1, 4, mais I3. I3 vale 10. 4 vezes 10, 40, menos 125 igual a 0. Eu vou ter E1, 6 mais 4, 10. 10 mais 40, 50, menos 125 igual a 0. E1, menos 125 mais 50 é menos 75 igual a 0. Passo esse menos 75 para o outro lado positivo. Opa! Encontrei que o valor da minha bateria E1 é igual a 125 volts. Reparem que é justamente o que ele me pede em uma das questões. Ele pede para que a gente encontre o valor da bateria E1 e a resistência R.